por que será que a separação é tão difícil? Mesmo quando a pessoa percebe que ela só está sofrendo naquela relação. É muito complicado, né? Muitas pessoas têm relatos de quando elas passam por essa fase da dor e finalmente conseguem superar, dá um alívio muito grande, né? E a pessoa normalmente pensa assim, puxa vida, eu perdi tanto tempo, por que isso acontece? Assim, um ponto em comum é que normalmente a pessoa fica remetendo para o início do relacionamento, né? Os pensamentos, olha, a minha relação real era aquela do início, aquela onde estava tudo bem, onde nós tínhamos planos e sonhos. Agora não, agora estamos em crise. Só que às vezes essa crise ela se perpetua aí por um tempo muito grande. Então precisa ficar atento ao negacionismo, de que isso não está acontecendo, de que é só uma crise, de que tudo vai voltar como era antes, né? Então tem que ficar atento aí para uma questão de expectativa e realidade. Tá? Mas a maioria de nós consegue passar com muitas dores, né? Mas consegue passar por isso. Mas o que eu quero trazer aqui, pessoal, são casos de pessoas que passam por relacionamento abusivo. É esse o tema de hoje. Eu sou Márcia Cristina, eu sou psicanalista e eu queria pensar um pouquinho sobre essa questão do porquê que a pessoa, mesmo conscientemente, né, racionalmente, ela percebe que ela está passando por uma condição de abuso, né, onde a agressividade acontece, seja num abuso psicológico ou um abuso físico mesmo, e ela permanece ali naquela relação. Tem um componente principalmente ligado a essa agressividade, né, que às vezes é física, como eu disse, que tem muito a ver com a nossa condição de suportar esse tipo de dor. Por exemplo, pergunta para um adulto o seguinte: o que doeu mais? Quando você levou uma surra do seu pai ou quando ele marcou com você para fazer uma visita e ele não apareceu? Muito provavelmente essa pessoa vai responder que tem a ver com a rejeição, porque a rejeição, a gente não lida bem com isso. Por isso que as pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos, abusivos, porque elas têm muito medo do desamparo e elas não querem sair dessa relação, né? Por medo do abandono e da rejeição, enfim. Tá? E esse caso, pessoal, ficou muito claro numa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu vou trazer dois casos aqui. Um que não deve ser seguido, mas é para ilustrar, e um outro, um caso de superação incrível, que você já deve ter ouvido falar, talvez não conheça na profundidade, mas eu vou relatar aqui e com toda segurança vai ajudar pessoas que estão passando por essas dificuldades de relacionamento abusivo, em especial violência doméstica, tá? Bom, o primeiro caso é o seguinte: uma moça lá do Rio Grande do Sul foi na audiência do namorado, que estava lá sendo condenado porque deu 7 tiros nela, tá? 5 pegaram, inclusive um na cabeça, mas ela foi na audiência e disse o seguinte: eu perdoo ele não teve culpa, inclusive ele nem quis me matar. Olha, 5 tiros, pessoal, nem quis me matar. Para você ver como é que nosso psiquismo nos engana, né? E a gente entra num modo assim completamente alheio à realidade. É muito perigoso isso. E ela topou, sim, passar pela agressividade, passar pelo risco de novo de morte. Mas ela não topou o abandono, ela não topou a rejeição. Tá? Então, é um ponto para a gente observar. Como eu disse, é importante para ilustrar, mas tem um perigo aí. Muita gente pode pensar assim, tá vendo? No meu caso nem é tão extremo assim, então eu posso, sei lá, dar algumas chances. Então, fique atento a isso também, tá? Bom, e o segundo caso é o seguinte: uma mulher, ela foi fazer mestrado em São Paulo, lá ela conheceu um rapaz, começaram a namorar, tinham ali um grupo de amigos, né? Era tudo muito, muito bacana, eles se davam muito bem, se casaram, tiveram filhos, e em dado momento a relação começou a mudar.
ela percebeu que já estava num nível crítico, né, de violência inclusive, e ela queria a separação. Só que ele não quis dar a separação. E aí ela vivia momentos, né, muito difíceis ali naquele relacionamento, e um dia ela acordou com o barulho de um tiro. E ela tentou se mexer, não conseguiu e pensou, ele me matou com um tiro. E aí, pessoal, ela ficou com muito medo do segundo tiro, fingiu, né, que estava desmaiada, fingiu que estava morta, inclusive, né? E ficou lá quietinha, e aí chegaram os vizinhos, né, por causa do barulho, e ele simulou um assalto, disse que os caras prenderam ele, deram um tiro nela, enfim, foi essa versão que ele deu. Ela foi hospitalizada, ficou alguns meses no hospital, e lá ela finalmente soube que ela nunca mais poderia andar por causa daquele tiro. Aí pula para 8 anos depois, quando ele finalmente foi condenado. Porque eles chegaram lá, né, na investigação, chegaram à conclusão de que ele realmente tinha dado aquele tiro. Só que o que aconteceu? Ele saiu lá do fórum em liberdade. E ela ficou muito indignada com aquilo, né? Segundo ela, aquilo foi a segunda violência que ela sofreu, né? Aí o que ela decidiu fazer? Ela decidiu escrever um livro. O livro Sobrevivi, Posso Contar. Nesse livro, pessoal, ela relata tudo o que aconteceu na vida dela, inclusive detalhes do processo dela. Aí 2 ONGs aqui do Brasil tiveram acesso a esse livro e orientaram ela a fazer o seguinte, falou, olha, o Brasil participa da OEA, Organização dos Estados Americanos, e você pode recorrer à OEA, porque para o país participar dessa organização, ele precisa seguir alguns critérios, um deles de defesa, né, do ser humano, de direitos humanos e tudo. E aí ela fez isso. A OEA, segundo ela, mandou alguns ofícios para o Brasil, questionando, né, a posição do Brasil frente ao que aconteceu com ela. O Brasil não respondeu, até que a OEA fez um julgamento no Brasil. O Brasil foi condenado internacionalmente e eles mandaram também algumas recomendações. Dentre as recomendações, que o marido dela fosse preso, finalmente, né? Que houvessem algumas alterações nas leis do Brasil com relação a direitos humanos e que ela recebesse uma retratação simbólica. E é por isso que a Lei 11.340 leva o nome de Lei Maria da Penha. É muito lindo isso, né, pessoal? Lindo, por um lado, observando a luta dela, mas muito triste ao mesmo tempo, né? Triste de ver que uma pessoa levou uma vida inteira, né? Uma trajetória relembrando pontos da vida realmente muito difíceis. Mas é bonito a gente observar como exemplo de que ela caminhou, né? Apesar de toda a dificuldade, de todas as dores, ela caminhou e ela traz essa mensagem de humanidade para todos nós. Porque a Lei Maria da Penha, ela não atende só as mulheres, tá? Não sei se você sabe disso, mas se houver alguma agressão da mulher contra o marido ou contra o namorado, enfim, ele pode recorrer à Lei Maria da Penha, tá? Isso é muito interessante. E essa lei... só voltando, ele foi preso? Foi preso, sim. 19 anos e 6 meses depois do crime. Ou seja, 6 meses para o crime prescrever. Olha que coisa, né? Mas ele foi preso, sim. E aí, o que aconteceu? Essa lei ela tem 15, 16 anos aproximadamente, já aconteceram várias alterações, implementações, melhorias, né? E é uma lei que realmente veio para nos ajudar como seres humanos, né? Como eu disse, não só as mulheres, mas obviamente a mulher recorre muito mais, até porque nós somos líderes aí mundialmente na questão do feminicídio, né? Estamos no ranking, a gente está sempre ali, 5º lugar, 4º lugar, 6º. É um absurdo uma coisa dessas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação aos relacionamentos,
né? A Maria da Penha relata, o início era ótimo, ele era maravilhoso, uma pessoa, sabe, tinha tudo a ver com ela. Só que, em dado momento, as situações mudaram. Não adianta você ficar remetendo lá que um dia foi bom, né? Precisa olhar para o hoje e para algumas decisões que precisam ser tomadas. No teu caso, se você estiver passando por isso, eu não estou aqui, pessoal, né? A minha mensagem aqui é feita com muita responsabilidade. Então, eu não quero que você saia agora e vá numa delegacia, não. Tá? Você precisa avaliar o teu caso. Você precisa se preparar para isso. Porque muitas mulheres correm risco de morte, né, se fizerem isso. Então tem que se organizar, né, procure saber, mas tomem alguns passos, né, com muita cautela, com muito cuidado, mas não fica na tua situação, né, nessa situação eternamente não, tá? Então, se for necessário se fortalecer, faça uma terapia, tem grupos de ajuda. A própria Maria da Penha, ela tem uma ONG com algumas orientações bastante importantes, citando ali as fases do relacionamento abusivo, tá? Da violência doméstica. Então é muito, muito importante que você olhe para o teu caso de forma particular e tome as decisões de acordo com a tua possibilidade, tá? Só lembrando que existe possibilidade de superação, tá? E esse canal aqui fala de saúde, fala de superação, e superar uma situação dessas se traduz em saúde mental. Porque uma mulher que está sobre um jugo como esse, ela não está bem emocionalmente de maneira nenhuma. Tá bom? Bom, era isso que eu queria compartilhar, pessoal. Eu acho que a Maria da Penha, ela teve essa trajetória enorme. O livro dela vai fazer 30 anos que foi divulgado, né? Quando ela escreveu o livro foi em 1994, né? Nós estamos em 2022, daqui 2 anos esse livro faz 30 anos e quase ninguém sabe dele. É um absurdo isso, tá? Então, vamos fazer esse movimento aqui. Acho que a gente está num momento de levantar algumas possibilidades de melhoria humana, né? Eu estou aqui fazendo a minha parte, espero que você se junte a mim nesse movimento também. Divulga esse vídeo, tá? Assine o canal, ative o sininho e vamos entrar nesse movimento aí para uma mudança importante na nossa sociedade, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.